E aí galera, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Rodrigo Viegas. Para quem já me conhece, vai estar podendo me acompanhar mais aqui. Eu sou um cara, sou um torcedor flamenguista, como vocês podem ver. Um torcedor fanático, um torcedor muito coração, que muitas vezes coloca o Flamengo acima de muitas coisas. Mas isso não vem ao caso. Hoje venho apresentar e mostrar um pouco do que eu já venho fazendo, só que por trás das câmeras, né? Um projeto que vai se iniciar a partir de hoje, a partir desse vídeo. Um projeto no qual, se fosse por amigos meus, colegas meus, já tinha se iniciado já há um tempo. Eu sempre fui um cara muito voltado ao esporte, ao futebol, principalmente, mesmo da minha juventude mesmo até a fase adulta. Eu sempre fui um cara muito envolvido dentro do futebol. Sou um cara que acompanho mesmo assim, geral. Sou um torcedor flamenguista, mas acompanho o futebol no modo geral. E hoje eu vim aqui tentar iniciar na base do possível, tentar iniciar um projeto de criar conteúdos voltado ao futebol, principalmente voltado ao Flamengo, né? Que é no qual o time que eu me identifico, o time que eu sou torcedor, o time que eu me sinto mais à vontade em estar falando, em estar opinando, né? Peço para vocês que estão chegando, né, galera, que possa se inscrever no canal, né? Eu vou estar deixando aí na descrição aí, @Gota Futebol e Resenha. Mas em breve eu vou estar mudando o nome desse canal, porque na verdade eu editei, só que depois de 10 dias que eu vou conseguir realmente colocar o nome que eu queria, né? Aí eu tô esperando esses 10 dias chegar para mim fazer a mudança, mas vocês vão estar por dentro de tudo que está acontecendo. E quando mudar eu vou estar colocando e vocês vão ficar tudo por dentro. Como eu iniciei no começo, esse projeto sobre vídeos, sobre falar futebol, sobre análise de futebol, eu já faço ali em barzinho, aqui mesmo na minha casa, nos jogos, entendeu? E esse projeto ficou mais forte na minha cabeça nessa última viagem que eu fiz na semifinal, o primeiro jogo contra o Racing da Argentina no Maracanã. A gente estava lá, né? E a gente faz caravana, a gente acompanha quando pode acompanhar o Flamengo, tanto onde hoje eu moro, aqui no DF, quanto no Maracanã, seja qual for o estádio, né? Mas essa viagem ficou marcante pelo fato de eu ter conhecido pessoas que me incentivaram um pouco a mais, né? Como eu já falei, muitas pessoas já tinham falado comigo sobre, pô, Rodrigo, por que você não cria um canal falando sobre o Flamengo, análise de jogos e tudo mais? Só que como eu falei que essa viagem tinha que acontecer, ficou uma viagem marcada porque conheci pessoas muito gente boas, entendeu? Pessoas de um coração muito, sabe, muito grande, pessoas que, tipo, querendo ou não, me incentivaram mais a tentar criar esse canal, de tentar levar um pouco do meu conhecimento para aquelas pessoas que se identificam, né, com o futebol, se identificam com o Flamengo. Então é isso aí, galera. Eu vim aqui mais uma vez pedir que quem estiver chegando aí, dê seu like, se inscreve no canal, né? E é isso aí. Hoje em si eu venho falar um pouco do jogo que irá acontecer mais tarde, né? Às 9h30 da noite, pelo horário de Brasília. Um jogo no qual não pude ir, né? Porque tem outros planos. Inclusive vou fazer uma viagem agora no começo do mês e não consegui ir, mas inclusive os colegas meus estão lá. E se Deus quiser vamos trazer a classificação. Um abraço aí pro Juan aí. É um cara, um amigo, um colega que torcedor flamenguista, um cara que organiza todas as caravanas que eu e a galera participa. E inclusive está na Argentina. Falei com ele mais cedo sobre o jogo, sobre como é que tá a locomoção dentro da cidade, né? E é isso aí. Boa sorte lá para ele, para quem tiver, uns 4.500 torcedores do Flamengo que estão para lá. Aquelas pessoas que não puderam ir, inclusive a galera lá do Rio de Janeiro, né, que teve acidente do ônibus que tombou. Mas Deus sabe de todas as coisas. E a galera que está lá, e a galera que também está em casa, que vai acompanhar pela televisão, que passa energias positivas, que cantem, que apoiem, e que a gente vai buscar a classificação.
E como eu falei, hoje o conteúdo é falando um pouco sobre o jogo de hoje, sobre o segundo jogo da semifinal da Libertadores, um jogo muito difícil, um jogo lá na Argentina. E vocês sabem, né, que jogo na Argentina nunca foi fácil, nunca será fácil, pela atmosfera que os cara colocam, né, como a torcida acorda, como a torcida já vai pro estádio, acompanha. Como eu falei, eu estava na semifinal no primeiro jogo contra o Racing e você tá louco, os caras fazem zoada. Foi destinado aproximadamente 4.500 ingressos para a torcida argentina. E realmente é porque a torcida do Flamengo é foda, mas os caras cantam pra caramba, os caras são zoadentos. E agora, na casa deles, acredito eu que eles vão fazer um barulho do caramba. E com o próprio treinador deles, né, já falou no áudio que foi vazado, os caras lá vão tentar atropelar. Ele até usou uma frase, né, que pra muitos pode meio que soar na cabeça do torcedor como um futebol mais violento, algo que pode ser mais agressivo, né? Ele usou a palavra vamos atropelá-los e vamos matá-los eles em campo, né? Só que eu tento levar sempre pro lado esportivo. Acredito eu que ele tentou jogar para a torcida, chamar a torcida mais ainda, né? Mas pelo fato de esportivamente ser algo que dentro do futebol é falado, pô, a gente vai atropelar, a gente vai matar, mas dentro de campo, né? Espero que seja assim, né? E que a gente venha com classificação. A gente não sabe como é que o Felipe Luiz vai entrar com o time para hoje, né, para o jogo de hoje, tendo que a gente não vai poder contar com o nosso camisa nova, nosso maior centroavante, o maior centroavante no futebol brasileiro em atividade, né, acredito eu. Mas não sei, como eu falei, não sei, e acredito que ninguém até o momento não sabe qual será a formação que o homem vai colocar em campo. Mas eu vim aqui, hoje eu tentei, como eu falei, meu primeiro vídeo, vou tentar fazer algo diferente, tal. E eu meio que eu fiz um campinho, eu fiz meio que uma mesa tática, né? No qual, no modelo de formação no qual eu entraria contra o Racing. Claro, aqui apenas um comentário, aqui apenas uma opinião de um torcedor. Claro que o técnico é ele, mas eu, Rodrigo Viegas, torcedor do Flamengo, penso e acredito que ele entrará com essa formação. Talvez pode mudar uma ou duas peças ali, mas a formação acredito que ele irá entrar com essa, que é o 4-3-1-2, né? Que é o goleiro Rossi, todo mundo já sabe, né? Um cara que vive um bom momento, que pra mim também hoje é o maior goleiro do país. Um cara que assim que chegou no Flamengo era um cara muito descrito por parte da mídia, que era um goleiro muito... não tinha segurança, não tinha confiança, um goleiro que rebatia muitas bolas, entendeu? É um goleiro que assim que chegou teve aquela final contra o São Paulo, no qual teve o primeiro gol do Caleri, que ele saiu socando e tal, a galera meio que foi levando, mas também era um começo de trabalho, era um cara que não conhecia o futebol brasileiro, mas decorrer do tempo e dos anos, acredito que foi aprendendo, foi amadurecendo, porque goleiro bom ele sempre foi, desde quando foi goleiro do Boca, e hoje é um goleiro muito confiável pra gente, né, pra gente torcedor, pro time também, acredito eu, e é um cara que passa total confiança pra gente. Como eu falei, o goleiro não tem muito mistério, é o goleiro Rossi. Na lateral, provavelmente, o lateral Varela. Na zaga, a dupla de Léo Pereira ou Léo Ortiz na zaga pela direita e o Léo Pereira pela esquerda. O Léo Pereira, acredito eu, que se recuperou, não foi pro jogo contra o Fortaleza, acredito que ficou só na base da preparação, mas acredito que se recuperou bem. Tem tudo para ser titular ao lado do Léo Pereira. Na lateral esquerda, Alexandro. E aí vem a formação que eu iria entrar e acredito eu que ele vai colocar também em campo, né? Que eu fiz aqui até um campinho, vou estar mostrando para vocês. Não sei se vai estar 100% aí legal para vocês estar acompanhando. Como eu falei, é um vídeo de início, entendeu? Não estou com os melhores equipamentos, não tenho as melhores ferramentas, mas acredito que vou tentar levar o melhor de mim para cada um de vocês, tentar chegar um pouquinho em cada um aí.
Vou tentar mostrar um pouquinho do campinho da formação que eu fiz aqui. Como eu falei, não sei se vai dar para vocês estar acompanhando aí, mas vou dar o máximo aqui. Como vocês podem, acredito eu, deixa eu tentar pegar um melhor ângulo aqui. Goleiro Rossi, na lateral Varela, na dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, na lateral esquerda Alexandre. E aí começa a novidade para mim, que é o 4-3-1-2. Eu iria hoje com 3 volantes. Falo 3 volantes, mas naqueles 3 volantes de pegada, aqueles caras que chegam mais, que marcam mais. Principalmente o Jorginho já demonstrou muito essa temporada que ele é um cara que busca a bola lá na entrada da zaga, ali começa construindo jogos, mas nunca foi um primeiro volante. O primeiro volante é o nosso pitbull, o Eric Pulgar. Acredito que irá manter o Eric Pulgar. E ao lado dele, como segundo volante, o Jorginho. Só que, como eu falei, é uma formação diferente. Uma formação que a gente ainda não jogou esse ano. Mas pelo fato da gente não ter um centroavante hoje de ofício, que é o Pedro. E pelo fato até de o Bruno Henrique já deixar bem claro para o Felipe Luiz que é um cara que ele não gosta de jogar de centroavante, mas está ali. Sempre que o Flamengo precisar, ele vai estar ali para ajudar, mas acredito que não irá começar o jogo. E nem o Samuel Lino, acredito que o Samuel Lino, cara que veio por 22 milhões de euros, entendeu? E um cara que não vive sua melhor fase, né? Está sem confiança, como eu acredito que a maior parte da torcida está vindo aí nos jogos, que quando ele começa, ou se não, até que apesar contra o Racing no primeiro jogo, ele entrou bem, né? Começou no banco, entrou bem, teve aquela chance. Finalizou, acredito que ele finalizou bem, porque realmente o goleiro dos caras fizeram uma defesaça, mas eu acredito que não irá começar, e como eu falei, iria com 3 volantes hoje, com Eric Pulgar, o primeiro homem, Jorginho e Saul caindo pela direita. Basicamente, dentro do campo, acredito eu que o Saul vai sempre estar caindo pela direita. Assim como vocês podem lembrar que o Gerson fez muito essa função no Flamengo, né? De estar caindo mais pela direita, entendeu? Então acredito que por esse fato irá iniciar com esses três caras no meio de campo. E a Arrascaeta mais na frente, armando, apesar que o Arrascaeta, principalmente nessa temporada, é uma temporada mais artilheira do cara. O homem tá voando. Então, nessa temporada especificamente, o Arrascaeta está jogando mais como segundo atacante, entendeu? E mais um motivo no qual eu acredito que ele vai entrar com esses 3 homens de meio campo, com a Arrascaeta mais na frente, e os 2 caras para estar na correria, para ajudar nas marcações ali, os 2 lateral, que seria o Plata e o Carrascal, ou melhor, invertendo, o Plata pela direita, mais pela direita, e o Carrascal mais pela esquerda. Basicamente o que ele fez no primeiro jogo, né? O Carrascal foi o melhor jogador em campo, o cara, inclusive, que deu passe pro Bruno Henrique, no qual o Bruno Henrique finalizou, o goleiro defendeu, mas Deus queria que a bola voltasse pro melhor jogador em campo, e felizmente foi lá e guardou, né? Acredito que o Carrascal vai estar caindo ali pela ponta esquerda e o Plata mais à direita. Como eu falei, é uma formação que eu, Rodrigo, iniciaria. Não quer dizer que o Felipe Luiz, até pelo fato de vocês sabem que a escalação sempre é 1h e meia antes da partida, tá? Então, ter muito tempo daqui para a partida é algo que é apenas uma opinião, é apenas algo que eu entraria. E acredito eu que ele irá entrar. Talvez ele mude 1 ou 2 peças ali. Talvez ele não entre com o Plata e sim com o Luiz Araújo também, que não seria uma má ideia. Um cara que tem um controle de bola melhor, um cara de velocidade. Mas eu acredito que a formação irá se iniciar assim, com 4-3-1-2. Como eu falei para vocês, não sei se vocês vão estar vendo 100% aí, ó. Mais uma vez, goleiro Rossi. Na direita, Varela. Lateral esquerda, Alexandre, dupla de zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira. Primeiro homem, Eric Pulgar. Mais na frente, Jorginho e Saul. Mais na frente, fazendo a armação do time, chegando como surpresa. E até alguns momentos acredito que vai estar fazendo um papel de um falso 9, que é o Arrascaeta, com 2 jogadores de mobilidade na frente.
o Carrascal, ou o Carrascal. Eu tenho quase certeza que o Carrascal ele vai manter como titular. Minha maior dúvida é Plata, Luiz Araújo. Ele pode entrar com o Bruno Henrique? Pode, mas acredito muito difícil irá entrar. E também temos Juninho, né? Eu até coloquei aqui no banquinho, não sei se vocês conseguem estar acompanhando, né? Que como tem a opção aqui na mesa tática aqui, com seis reservas, né? Aí coloquei aqui Luiz Araújo. Como eu falei, acredito que ele não começa jogando, mas também não será uma novidade e nem uma surpresa para alguns, né? O próprio Juninho, que entrou no finalzinho, mas é um cara que não está tendo muitas oportunidades. Acredito eu que não irá participar da partida, principalmente saindo de início. Pode ser que no decorrer da partida, dependendo do que estiver acontecendo, talvez entre, mas dificilmente irá começar a partida como titular. O próprio Samuel Lino, que é um cara que, como eu falei, jogador, um cara que rodou a Europa, um cara essencial, mas hoje não vive sua melhor fase. Está sendo muito cobrado pelo fato do valor que chegou ao Flamengo, né? Mas, como eu sempre deixo claro, independente de valor, valor não entra em campo, dinheiro não entra em campo. Só que o jogador não vive sua melhor forma. Então, está sem confiança. E eu acho que o ideal agora é ele estar começando no banco. Mas, como eu voltei aqui, estou falando que o Emerson Royal na lateral direita é uma opção. E o Ayrton Lucas na opção também com o Alexandro. Não coloquei mais reservas, né? Que tem o Michael, tem o próprio Vinha que estará no banco. O Matheus Cunha, segundo goleiro. Só uma base aqui pelo fato de ter a opção só de ter colocado 6 reservas nessa mesinha, né? Mas os demais reservas, o próprio Wallace Ian, que acredito que, dependendo do jogo, irá entrar no jogo. Já entrou bem contra o Fortaleza, né? Teve algumas chances. E se o moleque tiver com a cabeça concentrada, é um moleque novo. Acabou acontecendo alguns envolvimentos com eles que não foi legal. Jogos que ele entrou com a cabeça a mil, foi expulso em 10 minutos, principalmente quando o jogo contra o Bahia. Sobre baladas que tiraram foto e tal, mas é o que não vem ao caso. Mas acredito que se o cara estiver 100% focado no Flamengo e ajudar o Flamengo, ele é um moleque muito bom, um moleque muito promissor, um moleque que daqui a pouco estará com certeza na Europa, com futuro brilhante. Mas é isso aí, galera. Eu falei, acredito que a formação que ele iniciará é essa, a 4-3-1-2. É basicamente isso, entendeu? Se não quiser começar com Plata, acredito que talvez o Luiz Araújo caia ali pela direita. Mas acredito que o Carrascal é quase que 100% titular. E isso também tem opção, né, galera? Se ele quiser começar com a formação que ele vem há muito tempo jogando, que é o 4-3-3, né? Que é com o goleiro Rossi, Varela, os dois Léos e o Alexandro, Pulga, Jorginho e Arrascaeta, mais na frente os dois pontas, ou Plata, ou Luiz Araújo pela direita, ou Carrascal, ou Lino pela esquerda. Se não quiser jogar com o Bruno como falso 9, joga com o próprio Plata também, que faz essa função. E acredito que é isso, galera. Mas como eu falei, acredito que ele irá entrar com essa formação. Eu vou até fazer aqui a formação também. Ele pode entrar, mas acredito eu que não, né? Que é o 4-3-3 no qual eu acabei de falar, né? Vou tentar mudar aqui a formação aqui. O 4-3-3, né? 4-3-3. Galera, a vida de treinador não é fácil não, viu? Tá aqui, 4-3-3 aqui, ó. Só que eu... Aqui, Arrascaeta. Minutinho aí, viu, galera? Que é tudo aqui na... É tudo na base do improviso.
aqui, galera, no 4-3-3, com Rossi, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alexandre. Provavelmente talvez vai estar ao contrário aí, a mesinha, o tablet aqui, no qual, né, eu estou mostrando, mas a formação é essa: o Rossi, Varela na direita, Léo Pereira, Léo Ortiz e Léo Pereira na dupla de zaga. Na lateral esquerda, Alexandre, primeiro homem, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta mais na frente, e o trio de ataque com Luiz Araújo, Carrascal na ponta esquerda, Luiz Araújo na ponta direita, e Prata fazendo o papel ali do falso 9, caindo por dentro ali, ou o próprio Bruno Henrique também. Mas como eu vou voltar a falar, acredito que ele vai entrar com aquela formação que eu dei de início, que é o 4-3-1-2, com mais um homem de meio de campo, que no caso seria o Saul, para dar uma encorpada, né, galera? Vou estar botando um tablet aqui um pouquinho do lado aqui. Mas aquele cara que vai encorpar mais no meio de campo, porque, como vocês sabem, o jogo do Racing, não que seja só isso, mas aquele jogo de bola aérea, entendeu? Então, vão sempre estar lançando pro atacante, pro 9, para estar raspando, para estar sempre tentando fazer ou um pivô, ou dando aquela raspadinha de cabeça pro homem de trás sempre tá chegando, ou por dentro ou pelas lateral, né? Que é o atacante deles, é o Adrian Martins, Maravilha Martins, como é conhecido, né? É um cara alto, um cara que se impulsiona bem, um excelente cabeceador, inclusive já castigou alguns times brasileiros, né? Mas acredito que com um homem mais de meio campo a gente consegue até ganhar mesmo o confronto ali, que o Racing provavelmente, além dessa bola aérea que eu falei, vai ser um time que vai tentar ter a bola, ter a posse de bola, e para isso tem que ter um bom meio de campo, né? E eu acredito que o Flamengo tumultuando ali, né, com 3 caras de meio de campo, Jorginho, Saul, e até mesmo o Pulgar, apesar que o Pulgar é um cara mais de marcação, né? Mas acredito que esses 2 caras que tem mais a posse de bola, são 2 caras experientes já, o Jorginho e o Saul, os caras rodados, né? Apesar que estão jogando na Libertadores, uma competição sul-americana pela primeira vez. Mas acredito que são 2 caras que são essenciais para o jogo de hoje, entendeu? E 2 caras ali na velocidade ali para buscar uma bola, entendeu? Buscar um contra-ataque, Arrascaeta, achar um dos caras, achar num lançamento, num contra um, na velocidade. Acredito que o jogo basicamente vai se formar por isso, basicamente, do que eu estou falando, né? Bola aérea dos caras, tentando raspar pro segundo, terceiro homem de meio de campo tá pegando a sobra ali, né? E acredito que hoje é um jogo que vai diferenciar os homens dos meninos, né? Como a gente sempre fala. Um jogo que a galera tem que encorpar, são tudo jogador experiente, né? O próprio time do Flamengo tem alguns remanescentes de competições e Libertadores anteriores, né? Então são caras cascudos, galera. Então, né, a mídia mesmo, cara, como eu falei, eu acompanho futebol, acompanho esporte. A mídia paulista, principalmente, é uma mídia que basicamente já botou o Flamengo. Cara, teve comentarista que falou que o jogo do Flamengo contra o Racing é mais difícil pro Flamengo do que o Flamengo, do que o LDU contra o Palmeiras, que é mais provável que o Palmeiras se classifique do que o Flamengo classifique lá na casa do Racing. Estão colocando o Racing como um time, um bicho-papão, como, lá vai ser um inferno, desculpa pela palavra, mas vai ser sabe? A gente entende, a gente já ganhou de time argentino, é acostumado, entendeu? E acredito que, como eu falei, tem que entrar com a cabeça boa, entendeu? Não... Claro que sempre ser leal, mas não dá mole em entradas, entendeu? Porque muitas vezes partidas se ganham com a vontade, cara. Com a vontade. Inclusive esse último jogo que a gente perdeu pro Fortaleza, a gente perdeu na vontade, cara. O time do Fortaleza se comoveu, falando, bora, vamos ganhar, nem que seja na vontade, no coração, e foi o que aconteceu, cara. Todo mundo sabe, o Flamengo tem um time muito técnico, tem um time muito bom, mas se não entra com aquela vontade, não adianta, dinheiro não entra em campo, entendeu? Técnica só entra em campo realmente quando os caras querem colocar em campo, quando estão 100%, mas se não quiserem, se não tiverem vontade, não vai dar. Mas acredito que o time do Flamengo hoje está focado, e é isso aí, galera. Quando terminar o jogo eu quero fazer um vídeo também, um pós-jogos, né?
quero estar falando um pouquinho do acontecimento, né? Acredito eu que vou chegar classificado, se Deus quiser. Vamos estar classificados, vai ser um jogo duro. Mas isso aqui é Flamengo, tem que ser na vontade, tem que ser na raça. E se for na técnica, um jogo mais fácil, né? Para facilitar até a nossa vida, que seja, entendeu? Mas que entre com vontade, que entre, sabe, com a cabeça no lugar, sabendo que a gente pode ser, cara, a gente pode ser o primeiro brasileiro a ser tetracampeão da Libertadores. Claro que o Palmeiras também pode, né? Assim como o Santos e São Paulo, só que não estão na competição. Apenas o Flamengo e o Palmeiras, os remanescentes brasileiros. Então, acredito eu que tem que entrar com essa vontade, cara. A gente pode ser o primeiro tetracampeão e vamos ser. É isso aí, galera. Abraço. Como eu falei, eu peço que vocês me ajudem. É um começo de um projeto. Espero que vocês estejam constantemente aqui me acompanhando. Se gostando do meu trabalho, dando like, se inscrevendo no canal, galera. E é isso aí. Vou estar sempre deixando a descrição do canal, que é o resenha, futebol e resenha, @gota futebol e resenha. Como eu falei, daqui a 10 dias irei mudar o nome também, já tenho o nome em cabeça para mudar. Eu não falei, né, mas o Gota é um apelido que a galera, como falei, uns colegas no qual eu fiz essa última viagem, colocaram, né, em mim e tal. E foi algo que tipo, Rodrigo, ficou legal, Gota tal, usa alguma coisa com Gota. Eu fui e coloquei, né, mas irei mudar, só que o Gota vai continuar. Mas é isso aí, galera. Abraço, que vocês se inscrevam, dê um like, se possível deixe esse comentário aí, o que vocês acharam desse primeiro vídeo. E é isso aí. Vamos Flamengo, saudações rubro-negro, e é isso aí.